Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Vai e seja feito segundo a tua fé. Na sua vida pública, Nosso Senhor, Ele ia de lugar em lugar. Nosso Senhor pregava o Evangelho, pregava a Boa Nova, pregava a salvação e confirmava a origem divina desta Boa Nova, desta pregação, através do brilho dos milagres que na vida de Cristo estão associados à pregação da boa doutrina, assim como também na vida da igreja, de tal modo que um verdadeiro milagre estará sempre associado a uma verdadeira doutrina, ao menos de forma direta. E Nosso Senhor, nós vemos no Evangelho, Ele era poderoso em palavra e obras, curava doentes, libertava possessos do demônio, ressuscitava os mortos, dava esperança aos pobres e se mostrava como um verdadeiro mestre da vida humana, mestre da natureza, mestre inclusive dos infernos e dos demônios. Ele mandava e tudo se curvava diante do seu poder. Ele deseja e Ele pode. E Nosso Senhor pedia sempre, no meio das vezes, da parte daqueles que iriam receber seus benfeitos, essa virtude da fé como uma espécie de pré-requisito. E da grandeza da fé dependia o tamanho do dom, o tamanho da obra. Da grandeza da fé, o tamanho do milagre. Daí Nosso Senhor diz ao centurião: vai e seja feito conforme creste. Dos diversos milagres narrados no Evangelho, Nosso Senhor então lhe pede de forma preveniente a fé. E muitas vezes diz no final: vai que a tua fé te salvou. O Evangelho deste domingo mostra, nesses dois casos de cura, justamente também essa questão da fé que é colocada em relevo. Um leproso que professa a sua fé e assim ele é curado. Se tu podes, se tu queres, tu podes. Depois o centurião, que tem o seu servo nas garras da morte, pediu uma graça e manifestou uma grande fé. E Nosso Senhor, Ele age através da fé desses dois personagens e se surpreende com a fé desses personagens. O leproso aos pés de Cristo expõe a sua profunda miséria e clama com uma grande fé: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Esse leproso, ele professa a fé em Cristo, a fé na divindade do poder de Cristo. De fato, só Deus pode tudo quanto Ele quer. Nosso Senhor é Deus, Ele pode, Ele quer. Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E de fato, Nosso Senhor diz: eu quero. E pois que Ele pode, então o milagre é instantaneamente efetivado e o leproso é limpo da sua lepra. Senhor, se tu queres. E diante dessa manifestação de fé, Nosso Senhor diz: eu quero. O centurião, ao ver que Nosso Senhor iria até a sua casa para curar o seu servo, ele diz a Cristo com toda a fé e humildade:
que não era digno de que Nosso Senhor entrasse em sua casa, bastava dizer uma só palavra e o seu servo ficaria curado. Nosso Senhor, surpreendido com essa tamanha fé, diz: vai e seja feito conforme creste. E o servo foi curado. Isso para nos mostrar no Evangelho de hoje, com essas duas situações, esses dois milagres, a importância da virtude da fé, o quanto a nossa fé é importante e poderosa, e o quanto nós desconhecemos esse poder que deveria nos valer na nossa vida cristã, que é fundamento da nossa vida cristã. Vai e seja feito conforme creste. A fé é uma virtude sobrenatural, a fé cristã, virtude sobrenatural, dom de Deus, que é a adesão da nossa inteligência, do nosso coração, nossa adesão total à revelação, adesão total à palavra de Deus revelada à sua igreja. E nós cremos pela fé, de forma firme e sem dúvida nenhuma, e cremos por causa da autoridade de Deus que revela a nós estas verdades, verdades que, se nós aderirmos a elas, nós seremos salvos, nós transformaremos a nossa vida. Essas verdades, nós cremos firmemente nessas verdades por causa do motivo da própria fé, que é o próprio Deus, que sendo Deus não pode se enganar, não pode nos enganar. E assim, quando eu sei que Deus me fala por meio da igreja, eu devo aderir totalmente. E o conjunto das verdades reveladas, o depósito da fé, Nosso Senhor confiou à Santa Igreja Católica. E a igreja deve conservar esse depósito sem nenhuma alteração. A igreja deve sempre ser fiel àquilo que Cristo ensinou, sem nada tirar, sem nada acrescentar. A igreja não pode nunca e nunca poderá ensinar nada de contrário ao que Cristo sempre ensinou. Esse é o depósito da fé que a igreja simplesmente deve guardar e assim pregar de forma tranquila, verdadeira, sem medo do mundo. E quando nós aceitamos plenamente o conjunto dos ensinamentos de Cristo, é que nós temos de fato a fé. A fé não é um sentimento, mas uma adesão, da nossa inteligência às verdades reveladas. Essa fé não é somente um ato, mas uma virtude que deve nos conduzir a nossa vida, primeiramente a crer e a aceitar tudo quanto foi revelado, tudo quanto a Igreja Católica nos ensina no seu magistério constante, seja compreensível a nossa razão ou não, como no caso dos grandes mistérios que ultrapassam a nossa razão. Mas eu creio, faço justamente esta adesão por causa desse motivo da fé, vem de Deus, Deus não pode se enganar, ainda que eu não me compreenda em toda a sua profundidade. E esta adesão à fé deve dirigir os nossos atos neste mundo, deve dirigir a nossa vida. Devemos ser pessoas de fé. O justo vive pela fé. É a fé que nos coloca em contato com o mundo superior, com o céu, com Deus, com a realidade da nossa salvação e da nossa finalidade. É a fé também que nos coloca em contato verdadeiro e caridoso com os nossos irmãos. Irmãos que justamente estão unidos a nós pela mesma fé. A virtude da fé, ela nos é infundida na alma por Deus, no momento do nosso batismo, sobretudo. E desde o nosso batismo devemos então conservar e cultivar essa virtude da fé através das nossas boas obras, que seja pela oração, que seja pelas obras de misericórdia e caridade. Devemos conservar a nossa fé, aderindo concretamente a ela no nosso dia a dia,
pela nossa vida concreta. Vai dizer São Tiago: a fé sem obras é uma fé morta. A fé, ela é base da nossa esperança. É pela fé que nós passamos pelos sacrifícios deste mundo, porque sabemos que um dia seremos recompensados no céu. É pela fé que os nossos atos, nossas obras se tornam verdadeiramente meritórias, as obras boas se tornam meritórias, os nossos sacrifícios se tornam dignos de receber uma recompensa na outra vida. A fé de São Paulo é o fundamento da esperança, a certeza a respeito daquilo que não se vê. E é a fé que nos ajuda a passar por esta vida, apesar das contradições que nós podemos viver neste mundo. Nos dá a esperança de que existe uma outra realidade, que é o céu. E esta fé sobrenatural, ela é absolutamente necessária para a nossa salvação, e sem ela é impossível agradar a Deus. A fé é o começo da salvação do homem, é o fundamento e a raiz da nossa justificação, da nossa vida espiritual. Sem a fé de início, nós não podemos alcançar a herança de filhos de Deus. Sem a fé, já não somos filhos de Deus. É a fé que nos ajuda, que nos impele, que nos sustenta a fazer as coisas mais difíceis. Se houve mártires, é porque houve fé, e uma fé tremenda. Se houve grandes famílias, é porque houve fé, e uma fé tremenda, uma fé de base, viva, vivificante, frutuosa. Sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé, por exemplo, nos faz então fazer coisas mais difíceis, como amar os nossos inimigos, a renunciar o desejo da carne, renunciar às glórias do mundo, a praticar o perdão das ofensas, a buscar a renúncia de nós mesmos, a carregar a nossa cruz. Se nós não tivéssemos esse motivo claro da nossa fé, certamente nós não iríamos amar os nossos inimigos, certamente nós nos entregaríamos com muito mais frequência e mais intensidade aos desejos desordenados, certamente buscaríamos todas as glórias do mundo, não perdoaríamos os nossos irmãos, seríamos muito mais vingativos. A nossa fé é que nos faz fazer tais coisas difíceis. Sem a nossa fé, não seríamos humildes, não buscaríamos a boa abnegação de nós mesmos, não buscaríamos servir a Deus em todas as coisas em nossa vida. Tudo isso é fruto da nossa fé. A fé é a alma das nossas ações heróicas da nossa vida, a causa determinante da submissão da nossa inteligência à autoridade de Deus. É pela fé que nós cremos as coisas invisíveis, como nos diz São Paulo. Assim, a fé é necessária para conhecer o plano de Deus misericordioso na ordem da criação, da encarnação, da redenção, e mais especificamente esse plano de Deus em nossa vida. A fé é necessária para realmente ser membro da Santa Igreja Católica. Por isso que no rito do batismo, quando nós estamos à porta da igreja, o padre pergunta ao catecúmeno ou ao seu padrinho: o que pedes à igreja? E se responde: eu peço a fé. Eu vim pedir a fé. Esta fé que vai mudar e transformar a minha vida, essa fé que me conduzirá para o céu, essa fé que será o motivo da minha vida aqui na terra, esta fé que me diz aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, de onde eu estou e aquilo que eu devo ser. É a minha fé que me dá clareza do que eu sou, do que eu devo ser, da minha finalidade. E esta fé tão cara que a igreja louva, que Cristo louva no Evangelho de hoje, esta fé, ela deve ser verdadeira com as suas qualidades. Deve ser única. Nosso Senhor, Ele é o autor da fé e concentrou a fé
o depósito da fé unicamente na Santa Igreja Católica, uma sociedade visível sobre a terra, unida pela comunidade daqueles que professam a mesma doutrina, participam dos mesmos sacramentos válidos, reconhecem os legítimos pastores, sobretudo o Santo Padre, o Papa. Então, somente na Igreja é possível possuir a fé verdadeira e a fé em toda a sua plenitude. A fé, ela é universal, ou seja, ela não está restrita a um grupo fechado, a um lugar específico e restrito. A fé não pertence a um grupo fechado. Nosso Senhor pediu: pregai sobre os tetos. Nosso Senhor mandou pregar o Evangelho a toda criatura, e todos são obrigados e convidados a crer para se salvar. Nosso Senhor diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso também, logo antes do batismo, se faz ali uma profissão de fé, retomando essa palavra do Senhor: aquele que crê e for batizado será salvo. Nosso Senhor diz ainda aos apóstolos: ensinai a todas as nações, ensinai a observar tudo o que eu vos ensinei, o que eu vos disse em segredo, pregai sobre os tetos. Assim, a pregação do Evangelho, a fé católica, o modo de ser católico, a palavra católica já é universal, não pode ser limitada a uma classe da sociedade, a um grupo fechado, a uma seita. Isso vai contra a noção da fé, da Igreja. Não pode ser determinada a um pequeno grupo iniciático, e não pode ser também limitada a um único ensinamento, a uma única verdade, rejeitando outras verdades, que seria a heresia. Nosso Senhor, Ele pede que se pregue para todos e se pregue tudo para todos. Todos devem saber tudo quanto é necessário para a salvação, para mudar a sua vida. E aquele que crer e se movimentar nesta fé, e buscar essa fé e viver essa fé, aquele que crer será salvo, porque aquele que crer verdadeiramente vai mudar a sua vida. Esta fé, ela deve ser, para ser verdadeira, tem que ser íntegra. A fé tem várias verdades que compõem o depósito da fé, uma corrente com vários elos, e cada anel dessa corrente, cada elo dessa corrente é um ensinamento, é uma verdade da nossa fé. E retirar um só anel dessa corrente é rompê-la totalmente, é dividi-la. Assim, todo o conjunto da fé, ele repousa sobre a palavra de Deus, que merece o nosso respeito e obediência, de tal forma que desprezar um só ponto da fé equivale a desprezar a palavra de Deus, a ir contra a autoridade de Deus que nos revela e contra o ensino de Deus. Ainda que um elo dessa corrente não seja ainda compreensível totalmente, nós o aceitamos pela autoridade de Deus que nos revela. A fé, ela é íntegra. Assim, de tal forma, tal é importante essa integridade da fé, que se eu não creio em um ponto da fé, em um elo dessa corrente, eu não tenho a fé. Eu creio em tudo que Cristo ensinou, ou aceito tudo, ou eu não tenho a virtude da fé. A fé, ela é firme para ser verdadeira, ou seja, ela exclui toda espécie de dúvidas, porque o fundamento da fé, ela se repousa sobre algo que é inamovível, algo que é eterno. O fundamento da fé é a veracidade do próprio Deus. Não pode se enganar, não quer nos enganar, não deve nos enganar, não pode nos enganar. De tal forma que vacilar na nossa fé de forma direta, de forma descuidada, imprudente, entrando por meios que claramente podem ir contra a nossa fé, acessando meios e frequentando meios que podem colocar em dúvida a nossa fé, é muito imprudente, colocaríamos em dúvida já a palavra de Deus. A verdade é que pode haver uma tentação contra a fé, que nos apareça uma espécie de dúvida, mas contra essa tentação nós buscamos a instrução, nós buscamos um sacerdote que nos oriente, nós buscamos nosso bom catecismo,
Nós buscamos afastar logo, primeiramente, a tentação, antes de tudo. Mas colocar dúvidas, diretas contra a própria fé já é justamente abalar esse fundamento da fé, colocando em dúvida a veracidade do próprio Deus. Esse ato de fé sobrenatural, de certo modo, nos dá uma certeza muito maior do que a certeza nos dada pelas ciências humanas, porque o ato de fé sobrenatural, ele se apoia sobre a verdade primordial, se apoia sobre o próprio Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Por isso a fé verdadeira, ela é firmíssima, não há nada mais firme do que a fé, não há certeza mais firme do que a certeza da fé, porque exclui toda e qualquer dúvida pelo seu fundamento. Enfim, essa fé, para ser de fato verdadeira, tem que ser viva, deve ser prática. Se eu creio, eu devo mudar a minha vida conforme a minha fé. Ela deve ser animada pela caridade. São Tiago vai dizer: a fé sem obras é uma fé morta, uma fé que não me vivifica, que não me salva e que pode ser, inclusive, ser perdida. A fé sem obras é uma fé morta. A nossa fé, ela é viva quando se torna uma regra da nossa conduta, uma luz da nossa vivência, o princípio do nosso comportamento, quando ela transforma a nossa vida desde o interior até os aspectos mais exteriores e superficiais até da nossa vida. Quando ela se torna o motor das nossas ações, quando nós colocamos ela como um luzeiro na nossa mente para nos ajudar nas nossas decisões, assim a nossa fé, ela é viva, ela indica o caminho da nossa salvação e assim nós a seguimos e buscamos tudo orientar segundo a nossa fé. Se a nossa fé, de fato, nós cremos que é o fundamento da nossa salvação, nós devemos sobre ela construir o nosso edifício espiritual para que possamos crescer realmente no amor de Deus, verdadeiramente crescendo para a vida eterna. Para ser viva, essa fé tem que ser ativa, tem que ser prática. Ela será ativa na medida que ela for animada pela caridade. Em Cristo só é válida essa fé operada pela caridade, amor a Deus e amor pelo nosso próximo, que se dá concretamente na nossa vida, na oração, na prática do bem, nas obras de caridade e misericórdia. A graça de Deus, a caridade, é a condição indispensável de salvação. Pela caridade, pela fé, pela graça, é que a fé ela será santamente fecunda. Se nós estamos em amizade com Deus pela graça, nossa fé será, primeiramente, de fato viva, e depois será vivificada em obras exteriores, que farão crescer esta graça e essa caridade em nossa alma. A fé sem obras, sem as obras da caridade, sem a graça de Deus, é como um corpo separado da sua alma. A fé sem a caridade, ela se torna inútil para a nossa salvação. E se eu tivesse uma fé tão forte, capaz inclusive de mover as montanhas, e se não houver a caridade, não valeria de nada. E mesmo assim, podemos ainda pensar e crer que a fé, mesmo ela sendo morta, ela permanece, mesmo ela morta, um bem inapreciável, independente das obras da caridade, porque ainda que ela não seja suficiente para a salvação, se ela continua existindo na alma de alguém, ela é a esperança, ela ainda permanece como raiz da nossa justificação e como consequência o meio indispensável de retomar a caridade, e há sempre uma esperança de uma vivificação daquele corpo morto. Tanto a fé, ela resta em uma alma, ainda que esta alma esteja perdida em caminhos obscuros, existe sempre uma esperança de que esse edifício espiritual em ruínas lhe possa se reerguer, que com o sopro do Espírito Santo, como diz a profecia, esses ossos secos possam ser outra vez reanimados e ali possa nascer uma
uma raiz vigorosa, uma cepa forte, que porte frutos de caridade e de salvação. Assim, pior desgraça em uma alma seria, de fato, a falta da fé, porque se não resta nem mais a raiz, nem mais o fundamento, como poderia se elevar aí o edifício da salvação? Como poderia retomar a alma se não existe nem mais o corpo? Não há mais raiz para receber essa seiva vivificante e portar os seus frutos? Se não tem nem mesmo a fé, aí seria de fato um verdadeiro milagre do Espírito Santo de conversão, um verdadeiro milagre de conversão. E a fé, de fato, o dom da fé é algo que se recebe de Deus, podemos dizer, um certo milagre sobrenatural, essencialmente sobrenatural. Um homem sem fé, ele já está julgado. Ele não crê, as Escrituras dizem, aquele que não crê já está julgado. Por isso a perda da fé é uma grande desgraça, já está julgado porque é a raiz da santificação e da salvação. A perda da fé, a pior desgraça que poderia nos afligir a nós enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto país, enquanto sociedade. A sociedade, ela vai mal, por exemplo, não é por uma causa política ou social, ou uma causa moral, mas é uma causa de fé, uma causa religiosa. A sociedade, ela é apóstata, por isso que ela vai mal. Perdeu a raiz, perdeu a fé, por isso que ela está em ruínas, e as ruínas já não mais existem. O problema é a perda da fé, que é a pior desgraça que pode afligir a uma nação, a uma terra, a uma família, a uma cidade, a um indivíduo. Um homem sem fé, ele perde o motivo verdadeiro de estar neste mundo, perde o motivo, perde realmente a clareza da sua finalidade. E diz os provérbios, assim, e por isso seu coração acaba somente maquinando o mal e semeia a todo tempo a divisão. Não há motivos para a prática perfeita do bem e das virtudes sem a fé. Por isso, quão importante para nós deve ser a nossa fé, com qual zelo devemos guardar a nossa fé e agradecer a Deus pelo dom da nossa fé, pedindo a Ele que nos ajude a crescer na fé e a exercer sempre a nossa fé na nossa vida prática, dizendo sempre na oração: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, ajudai a minha fé. E esta fé nossa, que ainda resta muitas vezes no nosso edifício, é que nos fará renascer. Esta fé que nos fará triunfar das dificuldades, é a nossa fé, é a nossa vitória que vence o mundo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E se esta fé se conserva inteira, íntegra em nós, verdadeira, firme, viva, vivificante, sobrenatural, animada pela caridade, produzindo frutos de caridade, de amor a Deus e amor ao próximo, nós podemos dizer, no momento do nosso fim, como diz São Paulo apóstolo, nós combatemos o bom combate, nós conservamos a fé, a coroa da justiça nos espera, e isso que realmente importa para nós, no final do nosso bom combate neste mundo, poder guardar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.